Boa noite Brasil, Carlos aqui da Taniguchi Relógios e hoje começamos com a parte 3, isso mesmo, Seiko 140 anos, parte 3, o ano da supremacia Seiko começa em 1969, nós vamos chegar até lá. Pessoal, eu já contei para vocês desde o começo, lá quando o Kintaro Hattori fundou a Seiko em 1881, contei a respeito do primeiro relógio construído pela Seiko, o Laurel. Contei para vocês também a respeito do terremoto de Kanto de 1923, contei a respeito também do primeiro relógio com a marca Seiko estampada no mostrador em 1924, também falamos um pouquinho sobre a torre Seiko, que foi fundada em 1932, que hoje está no centro de Ginza, um dos bairros mais caros do mundo, vamos dizer assim, onde existem as boutiques mais caras do mundo, é onde fica o escritório central da Seiko. E isso já foi estabelecido em 1932, para vocês terem uma ideia. Falei um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial e nós começamos a respeito também da década de 50, a década da inovação tecnológica dos relógios Seiko. E hoje eu quero começar com 4 projetos diferentes que a Seiko desenvolveu durante a década de 60. Os 4 projetos diferentes: o primeiro, o Gran Seiko, tá? Depois nós tivemos também a linha automática, tá? Que foi criada também na década de 60. Nós também tivemos a linha Quartzo também, que foi criada na década de 60, e também o grande desafio dos cronógrafos também na década de 60. Em 4 projetos diferentes, a Seiko colocou seus engenheiros para queimar a cabeça e criar super máquinas e super linhas que persistem até hoje. Para vocês terem uma noção, vamos começar, por exemplo, com o Gran Seiko, que em 1959 foi desafiar a Gran Seiko de Sua Seikosha, deu para o seu Tsuneya Nakamura a missão de construir o melhor relógio com tudo que eles tinham no momento, certo? Em 1959, 1960, no dia 18 de dezembro de 1960, nasce o primeiro Gran Seiko. Para quem não sabe o que é o Gran Seiko é o que a gente pode dizer o que é de mais, a nata das relojoarias japonesa está no Gran Seiko. Então, se você pega qualquer relógio que você for pegar, se você pegar o Gran Seiko a gente pode se considerar que é um relógio de luxo, certo? Alguns especialistas de relógios americanos, como os europeus, dizem que a Gran Seiko só não ganha mais valor porque ela é produzida no Japão. Só pelo fato dele ser produzido na Suíça, se fosse um relógio do mesmo patamar que a Gran Seiko, valeria 2 ou 3 vezes mais do que ele vale hoje. Só para vocês terem uma noção, isso palavras de especialistas americanos e suíços também, europeus. Tá? O primeiro Gran Seiko, ele nasceu com o movimento a corda manual, isso em 1960, e é preciso dizer que o conceito que eles trabalharam em cima do Gran Seiko era um relógio preciso, durável, bonito e fácil de usar. Tendo essas 4 coisas em mente, eles foram buscar o que havia de mais bonito, o que havia de mais durável, o que fosse mais preciso dentro da maquinaria Seiko para construir o Gran Seiko. Tá? E tudo que havia de melhor estava à disposição, eles foram usar no Gran Seiko. Em 1964 eles lançaram a geração 2 e em 1967 a geração 3 do Gran Seiko. Tá? E uma coisa assim, interessante é que eles seguiam 3 normas assim, bem básicas. A primeira é que as curvas tinham que ser bem delimitadas, as curvas e as retas tinham que ser bem planas. Isso aí segue até hoje. Se você pegar um Gran Seiko, o conceito de retas e curvas é bem conceituado dentro de um relógio Gran Seiko. Você vai perceber que todas as curvas são muito bem acentuadas, são muito bem feitas e todas as retas são bem planas. Isso aí são 2 coisas que a Seiko traz muito bem dentro do Gran Seiko. A segunda coisa é que os ponteiros do Gran Seiko, eles eram bem largos para que eles pudessem refletir a luz, e isso exigia que os ponteiros fossem polidos. Eles são polidos 1 a 1, hoje em dia, até mesmo hoje, são utilizados o mesmo processo, o polimento Zaratsu, tá? E o terceiro também é que
o polimento tinha que ser tão perfeito que ele devia virar um espelho. Isso mesmo, o relógio, você olhava assim, ele refletia um espelho. Inclusive tem algumas fotografias que, se vocês pegarem do Gran Seiko, eles colocam em cima de um jornal, ele reflete perfeitamente o jornal, só para vocês terem uma ideia, tá? Levando em consideração, vou citar uma curiosidade sobre o Gran Seiko, que é o polimento Zaratsu, tá? O polimento Zaratsu, tá? Nada mais é que é o seguinte, na época que eles começaram a fazer o polimento do relógio Gran Seiko, eles criaram em cima de uma máquina de polimento que se chamava Salas, isso mesmo, Salas. E no Japão não se fala Salas, não tem S, não tem, então eles usavam, lá usa-se por sílaba, não se usa por letra, então Salas não se fala. Então, quando você fala Salas, né, Saras, então fica Sarazu, então fica Zaratsu, então acabou chegando num ponto que começaram a falar Zaratsu, então aí acabou se tornando polimento Zaratsu, mas era o nome da máquina que fazia o polimento e não o polimento em si, era o nome da máquina. E hoje persiste até hoje o polimento Zaratsu, foi apelidado de Zaratsu todo o polimento que é feito nos relógios Gran Seiko, tá? E esse projeto Gran Seiko hoje persiste até hoje. Hoje a Gran Seiko virou uma parte da Seiko especializada em relógios de luxo. Então, para vocês terem uma noção, e esse processo começou na década de 60, para ser mais exato, no dia 18 de dezembro de 1960. Vamos para o segundo projeto. O segundo projeto da década de 60 é o projeto 59A, isso mesmo, o projeto 59A era o projeto de criar o primeiro relógio quartzo do mundo, certo? O primeiro relógio quartzo do mundo, para vocês terem uma ideia, em 1959 a Seiko lançou o projeto 59A e ela fez o primeiro relógio quartzo do mundo, primeiro relógio quartzo da Seiko, tá? Primeiro relógio quartzo da Seiko, tá? E era esse relógio aqui. Esse aqui é o relógio, tá? O primeiro relógio quartzo do mundo. Ele tinha um pouquinho mais de 1,10 m de altura, 1,60 m de altura por 1,10 m de largura. Era muito grande, entendeu? Era um armário praticamente, esse reloginho aqui, tá? Que não dava para pôr no pulso, tá? E esse projeto aqui, a Seiko resolveu pegar de cabeça em cima desse projeto aqui. Deixa eu pegar aqui as minhas folhinhas aqui, certo? E esse projeto aí, ele acabou ajudando muito a Seiko, principalmente na parte dos cronógrafos automáticos, dos cronógrafos quartzo, tá? Então, esse projeto também começa em 1959. O terceiro projeto que eles começaram também naquela época foi o projeto do automático, com o sistema Magic Level, que começou então. Então eles começaram a fazer o projeto, como é que eu vou dizer? Eles também começaram a fazer desenvolver os relógios automáticos. Isso também na década de 60, com o Giro Marvel, que saiu em 58, eles começaram a fazer os primeiros relógios automáticos já em 58, 59, e eles queriam fazer relógios mais duráveis, então o projeto automático também continuou na década de 60. E o quarto projeto, que é o projeto dos cronógrafos da Olimpíada de Tóquio de 1964. Eu vou começar primeiro com os cronógrafos de 1964, porque acontece o seguinte: quando os Jogos Olímpicos foram determinados para ser em Tóquio em 64, a Seiko não possuía nenhum relógio cronógrafo com parada. Eles eram considerados cronógrafo por causa da pontualidade, tá? Mas eles não tinham um sistema de stop and go, que é o botãozinho de parada do relógio, certo? Esse sistema de parada não existia dentro da Seiko. E a Seiko aceitou o desafio, colocou todos os seus engenheiros para produzirem cronógrafos para todos os jogos das Olimpíadas de 64. E esse projeto gerou, só para vocês terem uma ideia, as 3 empresas do grupo Seiko, tá, se envolveram nesse projeto e começaram a partilhar informações, partilhar desenvolvimentos de tecnologia e tudo mais.
E em 1962 eles apresentaram ao COI todos os cronógrafos, e em maio de 63 o comitê organizador decidiu que a Seiko seria realmente a cronometrista oficial dos jogos de 64, tá? Entre os mais assim, cronógrafos mais interessantes é que é o seguinte: esse sistema de cronógrafo, como eles não sabiam criar o sistema de stop and go, o que eles fizeram? Eles pegaram cronógrafos suíços, desmontaram e arrumaram o que os cronógrafos suíços tinham de defeito e recriaram o stop and go dos cronógrafos Seiko. Segunda coisa que aconteceu nas Olimpíadas de 64 foi eles fizeram como é que eu vou dizer? Todo esse painel aqui, tá? Foi criado também pela Seiko, tá? Era como é que fala? Oh, meu Deus, o placar eletrônico do estádio de Tóquio, tá? Foi produzido pela Seiko, também utilizando a tecnologia Seiko também. Eles também criaram um temporizador que é isso aqui, ó. Isso é um temporizador, tá? Para corrida, para maratona, tá? Então, para maratona eles precisavam de um relógio digital, e eles fizeram esse aqui. Ele tinha era um pouquinho grande, né, para colocar no pulso, o primeiro digital da Seiko, mas já funcionou também. Eles também, vocês lembram que eu mostrei para vocês o primeiro relógio cronógrafo, o primeiro quartz do mundo? Tá aqui. Em 1964, 5 anos depois do início do projeto Quartz, eles já lançaram o cronógrafo desse tamanho aqui. Esse aqui era o tamanho, tá aqui o cara cronometrando, e aqui tá os cronógrafos quartzo, tá? Que era esse cronógrafo aqui. Esse cronógrafo aqui já em 1964 foi utilizado também em alguns eventos, paralelamente com os cronógrafos mecânicos. Então, só para vocês terem uma ideia, qual foi o âmbito de tecnologia que a Seiko desenvolveu nesse período, tá? Deixa eu ver aqui ainda, estou perdido aqui nas minhas folhas aqui, certo? E para esses Jogos Olímpicos, eles criaram nada mais nada menos que 36 modelos de cronógrafos e fabricou mais de 1.278 1.278 cronometradores, que eram cronógrafos, tá? E aí eles distribuíram 172 funcionários da Seiko para ajudar na cronometragem dos Jogos Olímpicos de 1964 em Tóquio. Então, esse projeto mostrou para o mundo que a Seiko, em apenas 3 anos, ela desenvolveu do zero mais de foram 36 modelos de cronógrafos diferentes, 1.278 cronógrafos. Então isso aí mostrou para o mundo que a Seiko tinha possibilidade de crescer muito, certo? Juntamente com isso criou-se um projeto automático, tá? O projeto automático ele veio forte. Em 1963 criou-se a linha Seiko 5. A linha Seiko 5 tinha por objetivo atrair os, como é que eu vou dizer, os jovens, né, que gostavam de novidades, que queriam relógios mais, como é que eu vou dizer, mais robustos, relógios mais confiáveis, relógios mais duráveis, e a linha Seiko 5 veio justamente para isso, para eles poderem brincar bastante com essa questão das cores, dos modelos e tudo mais. Então a linha Seiko 5 ela tinha 5 objetivos. O primeiro, ser um relógio automático, ser um relógio prova d'água, ele ter o calendário duplo, ter o dial shock, que é resistente ao choque, tá? E tinha que ter também as molas de liga metálica diferenciada para que ele pudesse ter resistência e durabilidade, tá? E esse projeto foi desenvolvido por muito tempo, e esse projeto foi criado o 6119, perdão, e o 6119 foi base para os cronógrafos Seiko que foi criado em 1969 também. Em 1967, quando a Seiko descobriu que a empresa suíça estavam
fazendo uma corrida para desenvolver o primeiro relógio cronógrafo do mundo. Eles já estavam desde 1960 trabalhando nesse projeto. Em 1967 a Seiko resolveu também apostar nesse segmento de cronógrafo automático, tá? Em 1967 ela criou um projeto para criar o relógio cronógrafo automático e em 1969 ela começou a comercializar, a partir de março de 69, o primeiro cronógrafo automático, tá? Com esse calibre aqui 6139, tá? E foi esse modelo aqui, o Seiko 5 Sport Speed Timer. Esse modelo aqui, ele, enquanto as empresas suíças estavam com dois consórcios brigando para construir o primeiro cronógrafo, tá? Um liderado pela Zenith e outro liderado pela meu Deus do céu, pela Breitling, pela Heuer, né? Heuer, isso mesmo, Heuer. Uma pela Zenith, outra pela Heuer, as duas brigando para quem construía primeiro. A primeira apresentou o projeto em março de 69 e a outra lançou o primeiro em setembro de 69. Só que em março de 69 a Seiko já comercializava os cronógrafos automáticos. Então a primeira a ser lançada o relógio cronógrafo automático no mundo foi a Seiko, tá? Embora o Monaco seja a Heuer tenha lançado o L primeiro, né? A Zenith tinha lançado o L primeiro e o Heuer, o Monaco, foram em 69, porém a Seiko já tinha lançado um pouquinho antes disso, tá? Então a supremacia Seiko começa a mostrar aí que em 2 anos eles foram capazes de construir não um, mas 2 calibres, porque eles construíram o calibre 6139 e o 6138 em 2 anos, enquanto as empresas suíças estavam brigando por isso há mais de 10 anos. Isso é resultado da tecnologia, dos equipamentos da Seiko, que eram muito mais modernos e eles eram muito mais práticos do que as empresas suíças. Então, por conta disso, o 5 Sport Speed Timer foi com calibre 6139, foi o primeiro relógio cronógrafo automático do mundo, tá? E a supremacia Seiko não para por aí, a supremacia Seiko continua com os calibres quartzo, tá? Os relógios quartzo, para vocês terem uma ideia, igual eu apresentei agora há pouco, o primeiro relógio quartzo do mundo, deixa eu pegar a foto dele aqui, ó, tá aqui, o primeiro relógio quartzo do mundo foi apresentado em 1959, ele tinha o tamanho de um armário, tá? E em menos de 10 anos, em 1967, a Seiko já conseguiu reduzir para esse tamanho aqui, tá? Esse tamanho aqui, em 1967, foi apresentado na Suíça e ele ganhou o prêmio, tá? O Grand Prix de relógio quartzo naquele ano de 1967. Isso aí, daí para chegar até o tamanho do calibre da Seiko que eles precisavam, que é esse calibre aqui, ó, tá? O 35A, tá? Foi muito pouco espaço de tempo para eles chegarem até esse tamanho. Só que a Suíça também já tinha desenvolvido, eles tinham desenvolvido o Beta 1. Só que a Suíça, ela subestimou a Seiko e resolveu lançar na feira de... Agora fugiu o nome, tá? Ela resolveu apresentar em 1970 e a Seiko adiantou e resolveu lançar o Seiko Astron em 1969. Tá? Esse Seiko Astron aqui foi lançado em 1969 com o calibre quartzo. O primeiro relógio quartzo do mundo foi Seiko em 1969. O mais interessante desse calibre aqui, desse relógio Seiko Astron, ele custou, hoje, de valores corrigidos hoje, ele custaria a bagatela de R$60 mil. Isso mesmo, ele foi esse reloginho aqui, na época do lançamento, em 1969, ele custava, em valores corrigidos hoje, aproximadamente R$60 mil. Tá? Não sei se você teria coragem de pagar por isso, eu também não teria, mas é isso que vale esse relógio, tá? Naquela época. Foram construídas apenas 200 unidades desse Seiko Astron, tá? E eles foram construídos em ouro,
tá? E em ouro 18 quilates, tá? E 450 mil ienes na época, tá? Quase igual ao preço de um carro de família, ou seja, 60 mil reais. Beleza? E para continuar ainda um pouquinho sobre o projeto, eu já falei sobre o projeto cronógrafo, já falei para respeito do projeto do Seiko automático, já falei do projeto do quartzo, já falei do Gran Seiko, e a Seiko não parou por aí na década de 60. Na década de 60, além de criar a linha Gran Seiko, eles criaram também a linha Seiko 5, tá? Que até hoje equipam muitas pessoas. Criou-se a linha quartzo, a linha cronógrafo automático. E também outra lenda nasceu na década de 60, que foi os relógios Diver. Isso mesmo, os relógios Diver da Seiko nasceram em 1965, com a simples vocação de ser um relógio prova d'água. Tá? Eles tinham lá a vocação de ser um relógio prova d'água para que as pessoas pudessem mergulhar com ele. E em 1968 eles aprimoraram ainda um pouquinho mais essa tecnologia, mas em 1968 também eles receberam uma carta de um mergulhador de Hiroshima pedindo que ajustassem um relógio. Por que ajustassem um relógio? Porque o relógio estava dando problema para mergulho. Isso mesmo, um relógio de mergulho que dava problema no mergulho. E foi determinado que um dos engenheiros da Seiko fosse até lá para descobrir o que estava acontecendo. E depois de 7 anos brigando, estudando e fazendo testes, eles lançaram o Seiko Atom ou Seiko Tuna, tá? Que ele existia a 600 metros na época e foi uma revolução no campo de mergulho, certo? Além desse modelo do Seiko Diver, nós também temos uma segunda lenda que nasceu na década de 60, deixa eu procurar aqui nas minhas folhas aqui, outra lenda que nasceu na década de 60, mas foi só descoberta na década de 70, foi o Seiko Pog. O Seiko Pog foi criado em cima do calibre 6139, que foi lançado em 69, tá? Esse aqui é o Seiko Pog, mas por que ele chama Pog? Porque é o seguinte, até 2007 se acreditava que o primeiro relógio cronógrafo automático que foi ao espaço tinha sido o SIN 140, usado pelo astronauta alemão chamado de Reinhard Fugger, tá? Não sei se é isso que fala mesmo. Só que um historiador, tá? Vendo essa foto aqui, ele reparou que o Capitão Pog, ele usava um relógio laranja, tá? E na época, em 2007, ele mandou uma carta para o Capitão Pog e perguntou, hoje Coronel Pog, né? Perguntou para ele que relógio era esse, porque ele não fazia parte dos instrumentos de navegação que a NASA fornecia aos astronautas. E para qual foi a surpresa de todos, ele estava com esse relógio no pulso. Isso mesmo, então o primeiro relógio aí para o espaço cronógrafo automático foi o Seiko Pog, lançado com o Coronel Pog, William Pog, tá? Ele estava dentro da missão espacial da NASA, na Skylab 4, e teve lugar em 1973, tá? Ele foi para o espaço em 1973, ou seja, 12 anos antes do que se imaginava. Qual é que era a principal preocupação dos astronautas quando iam com um relógio automático para o espaço? É que o vácuo não faria com que o rotor girasse e isso faria com que o relógio parasse. Então essa que era a principal preocupação dos astronautas para levar um relógio cronógrafo automático. Então por isso, mas o William Pog mostrou que foi exatamente o contrário, funcionou perfeitamente. Apesar dele ter levado o seu ômega no pulso, ele levou o Seiko Pog no seu tornozelo e utilizou ele para as manobras espaciais que eram necessárias no espaço. Beleza? Pessoal, hoje a live ficou um pouquinho mais curta que a da semana passada, mas hoje eu pude mostrar para vocês tudo isso que colocou a Seiko não só
como uma das maiores do mundo, mas competindo de igual para igual com todas as empresas suíças e em muitos casos até ganhando em termos de qualidade, em termos de precisão e em termos de tecnologia das empresas suíças. E agora para a década de 70 e 80 nós temos um hiato aí muito grande, principalmente para os amantes dos relógios automáticos, certo? Por que temos um hiato? Depois da criação do 6119, 6139, 6138, os calibres Seiko da década de 60, começou-se uma guerra não com as empresas suíças, mas sim com a própria Seiko. Então existia uma briga entre os automáticos e os relógios quartzo. Mas essa história, para não ficar muito longa, eu vou contar na semana que vem, tá? O que aconteceu na década de 70, 80 e 90 e depois, quem sabe, a gente chega no renascimento dos modelos automáticos. Isso mesmo. E por último, é lógico, a gente não pode deixar de falar da tecnologia única que a Seiko tem, que é o Spring Drive, que é uma tecnologia completamente diferente de tudo que você imaginou sobre relógio automático e sobre relógio quartzo. Então, se você gosta de relógios com tecnologia, mas não abre mão de um relógio automático, talvez você deva olhar com mais carinho para o Spring Drive. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Carlos. Se você gostou dessa história, curta, compartilha, deixa seu recadinho aí embaixo, que a gente vai estar muito contente em responder eles. E é lógico, tá? Se você conhece mais alguém que gosta de relógios e gosta de história de relógio, manda falar comigo. Aqui a gente gosta muito de falar, principalmente de Seiko. Se você gostou, deixa seu joinha aí. Semana que vem eu volto com mais histórias da Seiko na sexta-feira. Isso, sexta-feira é dia de Seiko e a gente vai estar aqui com mais histórias da Seiko na sexta-feira que vem. Beleza, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.